Vou agora apresentar o gráfico da função cosseno. Depois de ter falado do gráfico da função seno, nos mesmos moldes, vou então tentar desenhar aqui um esboço do gráfico de cosseno de x, sendo que x é o nosso ângulo que está dentro do cosseno e que está aqui, tenho aqui então alguns valores no eixo das abscissas para o valor de x, que corresponde então aos ângulos aqui do círculo trigonométrico, não é? Nós temos aqui o π sobre 2, que está aqui nas abscissas na parte positiva, depois temos o π, o 3π sobre 2, o 2π, e aqui para o lado negativo dos ângulos também temos então o menos π sobre 2, o menos π e o menos 3π sobre 2. Bom, então vamos dar aqui alguns valores ao cosseno para conseguirmos perceber ali como fazemos o seu gráfico. Aliás, o eixo dos cossenos não é ali, ok? Agora o eixo dos cossenos é este eixo aqui. E vamos ver então quanto é que será, por exemplo, o cosseno de 0. Vamos começar aqui pelo 0. Nós já sabemos que no ângulo 0 é o ângulo cujo lado de extremidade coincide aqui com o lado de origem. Este ângulo 0 interseta a linha do círculo trigonométrico neste ponto, que projetado no eixo dos cossenos fica onde ele está, porque já está no eixo dos cossenos, não é? Então toca o eixo dos cossenos aqui no valor 1. Por isso o cosseno de 0 dá 1. Isso é sinal que quando x é 0... Nesta função cosseno de x, quando x é 0, ela toma o valor 1, ok? Passará então neste ponto. Depois, em π sobre 2, quando o ângulo é π sobre 2, nós podemos ver que o π sobre 2 interseta a linha do círculo trigonométrico neste ponto. Se projetarmos este ponto no eixo dos cossenos, vai cortar o eixo dos cossenos aqui no 0. E por isso o cosseno de π sobre 2 é igual a 0. Quer dizer que quando x é π sobre 2, o valor da função é 0. Passa então neste ponto, ok? π sobre 2, 0. Bom, então ele terá este comportamento, não é? Reparem que à medida que os ângulos vão aqui crescendo no primeiro quadrante, quando eles vão de 0 a π sobre 2, o valor dos cossenos está a diminuir aproximando-se ali de 0, não é? E por isso a função será assim decrescente, aproximando-se também de 0 à medida que o ângulo se aproxima aqui de π sobre 2, ok? Bom, e agora vamos ver o cosseno de π no ângulo π, que é este ângulo, é o 180 graus. Este ângulo interseta a linha do círculo trigonométrico neste ponto. Se projetarmos este ponto no eixo dos cossenos, fica onde ele está, porque já está no eixo dos cossenos, e portanto toca o eixo dos cossenos aqui em menos 1. Reparem que o raio do círculo trigonométrico é 1, não é? E, portanto, o cosseno de π é igual a menos 1. Quer dizer que quando x é π, o valor da função será menos 1. Vamos aqui marcar menos 1 e, portanto, passará neste ponto, não é? E vamos então prolongar aqui a função. Reparem o que acontece. A ângulos que vão aqui de π sobre 2, até π, os valores do cosseno vão a decrescer cada vez mais em valores negativos, não é? Os valores dos cossenos aqui são negativos e estão cada vez a decrescer mais, aproximando-se de 1, não é? Nós já vimos isso, que a função no segundo quadrante, a função cosseno, é então decrescente. Bom, e depois vamos ver então o cosseno de 3π sobre 2, que é este ângulo. E da mesma forma, vemos que se projetarmos este ponto, que é a interseção do ângulo com o círculo, se projetarmos no eixo dos cossenos, toca ali no 0, ou seja, o cosseno de 3π sobre 2 é igual a 0. Isso quer dizer que quando x é 3π sobre 2, a função passa ali naquele ponto, ok? 3π sobre 2, 0. Ou seja, temos a função agora a crescer novamente para ali e ter aquele ponto. Bom, e em 2π, o cosseno de 2π, nós também sabemos que volta a ser 1, porque o 2π coincide aqui com o ângulo 0, e já vimos que o cosseno de 0 dava 1. Portanto, quando estamos aqui no 2π, quando x é 2π, toma o valor 1, ok? E, portanto, irá passar ali naquele ponto. E, realmente, a função cosseno irá ter depois este comportamento também oscilante. Se nós continuássemos aqui a dar voltas ao círculo, iríamos reparar nisso. Fazendo aqui alguns valores negativos, reparem, quando o x é menos π sobre 2, agora aqui andando no sentido negativo, o menos π sobre 2 coincide com o 3π sobre 2, já sabemos que o cosseno de 3π sobre 2 é 0, portanto, o cosseno de menos π sobre 2 também será 0, e, portanto, passa neste ponto. Teremos, então, a função portanto, com este comportamento. O cosseno de menos π é este ângulo, coincide com o π, o cosseno de π é menos 1, logo o cosseno de menos π também será menos 1, pela mesma razão, e, portanto, quando o x é menos π, o valor da função será menos 1. Ok? E, portanto, temos então esta função, como já imaginamos, ela será também assim, então, oscilante. Reparem que em menos 3π sobre 2 o cosseno dá 0, temos então aqui a função então cosseno
que terá então este comportamento, ok? Como aconteceu também com a função seno, conseguimos ver então no gráfico que verifica aquilo que já conhecíamos, é uma função que está entre menos 1 e 1, não é? Portanto, ela nunca é menor do que menos 1 e nunca é superior a 1, poderemos ver aqui no gráfico, ela está sempre entre estas duas retas horizontais, podendo ser 1 ou menos 1, ela toma esses valores. E agora poderemos então responder facilmente relativamente ao domínio. O domínio é os valores do x onde nós encontramos função, portanto de menos infinito a mais infinito, ou seja, domínio R. O contradomínio vê-se no eixo dos y, então o contradomínio vai de menos 1 a 1, porque, reparem, são os valores que a função assume, então podemos ver aqui no eixo dos y. A paridade, relativamente à paridade, podemos então ver que f de menos x é igual a f de x. Graficamente, se fizermos uma dobra aqui no eixo dos y, esta função é simétrica relativamente ao eixo dos y. Esta é então a definição de função par, não é? A função é par porque verifica esta situação. F de menos x é igual a f de x. Reparem que se eu fizer o cosseno de menos x, se for aqui ao círculo ver, bom, eu vou definir o ângulo x como sendo um ângulo qualquer aqui no primeiro quadrante. Se eu fizer o ângulo menos x, que é este, eu verifico que realmente o cosseno de menos x é igual ao cosseno de x. Dão os dois aqui no mesmo valor do cosseno, não é? Portanto, o cosseno de menos x é igual ao cosseno de x. Reparem que verifica então esta relação ali. E, portanto, isto quer dizer que a função é par, ok? Uma função é par, então, quando isto acontece. Relativamente à injetividade, esta é uma função que também não é injetiva porque, reparem, existem vários objetos que têm a mesma imagem. Isso não pode acontecer para uma função ser injetiva. Temos aqui o objeto menos π tem a imagem menos 1 e o objeto π também tem a imagem menos 1 e existem muitos outros, ok? Portanto, não é injetiva. Relativamente ao período, estuda-se da mesma forma que estudei na função seno. Poderemos identificar então um período ali também no gráfico. Analiticamente não vou estudar porque é um bocadinho demoroso e é igualzinho ao que já fiz na função seno, portanto podem por comparação analisar. Relativamente aqui ao gráfico, nós podemos identificar então aqui um intervalo no eixo do x, de forma a que a função se repita sempre. Por exemplo, eu identifiquei agora aqui este, poderia ser outro, desde que eu identifique que a função, portanto, é um recorte da função que permite construir a função toda, quando colados uns à frente dos outros, eu faria então aqui π menos menos π, que daria 2π, não era? Este é então o período que eu aqui fiz a verde, que é 2π. Bom, então o período da função cosseno é também 2π. Ficamos com a condição, a igualdade que permite determinar o período analiticamente. Já foi então falado no gráfico da função seno. Vamos ver então estes limites. O limite de f de x quando x tende para 0 mais. Reparem que quando o x tende aqui para 0 mais, a função aproxima-se ali de 1, não é? A função está cada vez a tomar valores mais próximos de 1 à medida que x se aproxima aqui de 0 mais, mas está aí para 1 por valores inferiores a 1. Está a ir aqui pelo lado de baixo do 1, não é? Portanto, tende para 1 menos. O limite f de x quando x tende para 0 menos. Agora, se o x tender para 0 por este lado, a função também está aí para 1, mas por este lado aqui, não é? Vai para 1, também para 1 menos, porque também está aí pelo lado de baixo do 1. O limite f de x quando x tende para π sobre 2 mais. Π sobre 2 mais... Bom, aqui, cuidado, poderá haver aqui uma falta de rigor ao escrever isto, mas penso que será π sobre 2 mais, ok? É isto que pretendo dizer aqui, π sobre 2 menos, neste caso. Bom, então temos o seguinte, quando x tende para π sobre 2 mais, estamos a vir por este lado, e a função, vemos que quando estamos a assumir valores deste lado, coloco-me aqui num valor qualquer em cima da função, e a função caminha aqui para 0, para o valor 0, por baixo, né? Pelo lado de baixo do 0, por valores inferiores, por valores negativos, e portanto tende para 0 menos. Já quando o x tende para π sobre 2 menos, vou fazer agora a outra cor, porque senão baralha-se muito ali com as cores que já ali tenho. Com o vermelho, quando x tende para π sobre 2 menos, ou seja, por valores inferiores a π sobre 2. A função já está deste lado, né, em valores positivos, aproxima-se de 0, mas aproxima-se de 0 por valores positivos, não é? E, portanto, aqui tende para 0 mais. Isto, portanto, os limites
é tal e qual o que nós já conhecíamos nas outras funções e, portanto, estamos aqui a falar em funções trigonométricas. Também poderíamos visualizar estes limites aqui no círculo, ok? Bom, relativamente à função cosseno, fico por aqui porque para obtermos então uma expressão analítica a partir de um determinado gráfico, uma expressão do tipo a mais b cosseno de cx mais d, procedes exatamente da mesma forma que eu fiz na função seno e, portanto, iria repetir a mesma estratégia, então não há necessidade, ok? Então, até uma próxima!